Desde abril desse ano, mais de 15 mil casos da varíola do macaco foram descritos no mundo. E agora, pela primeira vez, saiu o maior estudo descrevendo como é que é essa doença, como é que ela se manifesta, quais são as vias de transmissão. E esse estudo nos deixou um alerta a respeito até mesmo dos perigos de estigmatização por essa doença. O que esses dados mostram, afinal, já que estão gerando tanta polêmica? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal a gente fala de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você, que é da área ou não, tá aqui só interessado em ganhar mais conhecimento. Vamos falar desse estudo então? Bom, primeiro, o que foi esse estudo? Ele foi um estudo observacional, ou seja, ele não testou uma medicação, ele não fez uma intervenção, ele simplesmente pegou os casos da varíola do macaco e observou o que eles tinham em comum, qual que era a via de contágio mais comum entre eles, qual era o perfil da população mais acometida. Isso é um estudo descritivo. Esse tipo de estudo, ele é muito útil para a gente entender a doença em si, apesar de não trazer uma forma de cura ou algo assim, mas ele abre portas para outros estudos futuros, né? Então vamos ver como é que foi esse estudo. Então, a primeira coisa é que esse estudo avaliou 528 pacientes. Pode parecer um número pequeno, perto dos 15 mil casos, mas é a maior amostra representativa que a gente tem até o momento. E ele traz uns dados relevantes que nos chamaram bastante atenção. O primeiro deles é que dessa amostra analisada, 95% dos pacientes tiveram sua transmissão principalmente por meio da via sexual. Diferente do que a gente pensava, que a maior parte da transmissão ocorreria talvez por contato pela pele, desse perfil de paciente, a maioria foi por via sexual, a ampla maioria. Também, 98% dos casos analisados eram de homens que se identificavam ou como gays ou como bissexuais, entrando naquela classificação de homens que fazem sexo com outros homens. E 75% eram descritos como caucasianos, né, com cor de pele branca. Desses pacientes, 41% já era portador do vírus HIV e 30% deles diagnosticaram outras infecções sexualmente transmissíveis no mesmo momento do diagnóstico da varíola. Bom, e como é que a maioria desses pacientes se manifestou clinicamente? Então, Gustavo, o que esse estudo falou pra gente? O estudo demonstra que 76% dos pacientes tiveram como manifestação a presença de lesões na região anal e genital, reforçando aquela ideia da via de contágio ser principalmente por via sexual. E muitas vezes, quando a gente pensa em varíola, a gente lembra daquela varíola humana, aquelas lesões de pele acometendo o corpo todo, só que se a gente analisar esse estudo, 64% dos pacientes tiveram menos de 10 lesões na pele, sendo que muitos deles tiveram lesões apenas anogenitais. E excluindo esses sintomas da pele, o mais comum deles, presente em 62%, foi febre, seguido pelo aumento de linfonodos pelo corpo. Bom, Gustavo, mas a doença foi muito grave? Não, ela não foi muito grave. Ela causou até uma certa taxa alta de hospitalização, tá? Que foi de 13%, mas foi hospitalização não por situações ameaçadoras à vida. A principal causa de hospitalização foi a dor, principalmente desses pacientes com lesões anais, gerando muita dor que não conseguia ser controlada com as medicações habituais, precisando de medicações hospitalares e também de infecções de pele, né? Como ocorrem essas lesões, as pessoas tendem a se coçar, acabam levando bactérias e trazem uma infecção bacteriana em cima da doença viral inicial. Então, geralmente, ele não se internou por complicações graves da doença, sim por dor, que é um sintoma muito debilitante, ou por essa infecção, o que pode ser tratado. Outro dado que o estudo traz pra gente, reforçando aquela ideia da transmissão sexual, é que em alguns pacientes desse grupo, eles procuraram no sêmen se havia ou não vírus, e na grande maioria foi encontrado material genético do vírus da varíola do macaco. Bom, mas o que esses dados trazem pra gente? Então a gente tem que ter alguns cuidados quando vai analisar esse estudo. O primeiro é que a gente tem que entender que esse estudo é de uma amostra relativamente pequena, né? A gente tá falando de pouco mais de 500 pacientes de uma amostra de 15 mil, e 90% desses casos observados foram na Europa, ou seja, a gente poderia dizer que ele tem uma amostra dos casos europeus aqui, né? A gente não sabe se esse perfil aqui, que seguiu na Europa, ele é o mesmo perfil que vai estar no resto do mundo. O próprio autor, ele cita isso, que isso aqui pode ser uma manifestação inicial de uma doença com potencial pandêmico. Isso porque já existiam casos de varíola do macaco, né, de forma endêmica na África. Comentei isso lá no vídeo anterior. Se você quer saber outros detalhes sobre a doença, história dela e tudo mais, já comentei em outro vídeo. Vou deixar
o link aqui no card, tá? E na descrição para você assistir na sequência. De qualquer forma, esses casos que já vinham da África, a principal via de disseminação era por contato com as lesões. Então a gente sabe que isso também ocorre, que ela não é exclusivamente uma doença sexualmente transmissível. Então nada impede, por exemplo, que a gente teve um surto inicial como uma infecção sexualmente transmissível nessa população específica e que dali comece a acontecer disseminação para outras populações. E principalmente por isso, a gente tem que tomar cuidado com a estigmatização, né? Vendo esses dados, me lembrou aquilo que foi visto lá no início da pandemia do HIV, quando a população principalmente acometida era da população homossexual e que levou ali a um estigma. Na época tem relatos de gente descrito como a praga gay, que era a forma divina de combater. E isso que a gente tava falando de uma doença que não se manifesta na pele, né? Aqui a gente tá falando de uma doença que se manifesta no corpo. Doenças sexualmente transmissíveis, elas acontecem na mais diversa população. Isso a gente não deve estigmatizar, olhar o paciente e dizer, não, julgar. Inclusive, eu vou deixar até aqui aparecendo na tela, já teve relato de homofobia no atendimento de pacientes com varíola do macaco, né? Em que o médico julgou o paciente e cometeu atos de homofobia ali no seu atendimento. Lembrando que, como profissionais médicos, a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que simplesmente tratar o paciente sem fazer julgamento de valor ou algo do tipo. Mas esse estudo, ele também traz dados bem relevantes, principalmente quando ele direciona um pouco de saúde pública. Inclusive, na França, já iniciou-se processo de vacinação na população mais vulnerável. Já que sabe-se que essa epidemia está iniciando por essa população específica e transmitida via sexual, vamos vacinar a população mais exposta. É isso que o governo francês já está fazendo. Vou deixar também a notícia aqui no link. O governo francês priorizou a vacinação de homens que fazem sexo com outros homens e também dos profissionais do sexo, né? Que seriam a população mais exposta aí, segundo o perfil desse estudo. Outro dado importante que o estudo traz é que talvez a gente precise de métodos melhores para o diagnóstico, né, da doença, já que hoje a gente precisa ainda do raspado da lesão para fazer o diagnóstico. E talvez existam até pacientes que nem se manifestem com lesão cutânea. Então, testes no sangue ou na saliva seriam importantes aí no futuro também, tá bom, gente? Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Sobre esse perfil? Sobre esse estudo? Qual que é a opinião de vocês sobre isso aqui? Acham que tem esse risco de estigmatização? Acham que não? Acham que pode disseminar para a população em geral? Se vocês já atenderam um caso de varíola do macaco, já conheceram alguém que teve, como é que foi? Faz parte desse perfil? Não fez parte? Vamos conhecendo mais sobre essa doença nova. Beleza, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.